Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo e ajuda a entregar este conteúdo para mais pessoas. Gente, estou chegando hoje, né, do evento da Suna, né, o FI Experience, né, foi bem legal, deu para bater papo ali, né, com vários gestores, várias pessoas influentes aí no mercado imobiliário, né. Eu deixei aí já marcadas várias lives aí que vai ajudar bastante vocês aqui no conteúdo, né? Com o pessoal da Guardian, o pessoal do Urca, da Devan, né? Ficou bem legal lá a visita. Fiz várias visitas, né? Várias gestoras lá. Depois eu vou colocar algumas fotos aqui no canal, mas o pessoal que está lá no grupo do Telegram, já mandei lá tudo. Então foi bastante proveitoso essa viagem, tá? Espero que ano que vem esteja lá novamente para encontrar alguém, né? E se vocês tiverem interesse, tiverem condições, né? Vocês que moram aí em São Paulo e regiões, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, é bem legal para bater papo ali e ver cara a cara o gestor, né? E bater um papo, né? Pessoal, muito gente boa, muito solícito ali e muito acessível, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês o relatório gerencial da Deva 11, né? A Devan. Dei um pulinho lá e conversei com a Maísa, né? Um bate-papo bem legal. Mas eu vou trazer o relatório deles aqui e explicar para vocês. Tem muita informação importante sobre questão de deflação e vou falar para vocês agora, tá? Então, vamos ao vídeo. Estamos aqui com o relatório gerencial do Deva 11 de agosto. As informações aqui, né? O fundo está pagando R$ 1 por cota, muito se na linha, né, de pagamento de vários fundos aí, high yields, né, com exceção do RPR, né, tá pagando ali 1,25, mas o DEVA, HCTR, Bari 11, Habitat ali, pagando nessa faixa aí de R$ 1, R$ 1,05, R$ 1,10, tá? Então tá muito em linha aí com o que está sendo pago com o mercado. Tá com um dividend yield aí de 16,2%, né? Tá com 99% os seus CRIs protegidos contra a deflação, isso é muito importante. A carteira do fundo, né? A taxa média está inflação mais 10,4%, que se refere a 86% da carteira, e possui, né, 55 CRIs distribuídos aí em 16 estados e estão com a carteira 100% adimplente, né? Então, o comentário da gestão, né? Para os recibos de subscrição referentes à sétima emissão de cotas, foram distribuídos R$ 1 por cota, o DEVA 13, e 42 centavos, o DEVA 14, né? Ambos também isentos de imposto de renda. Aí, como esperado, os rendimentos do mês foram impactados, né, pela variação negativa pontual do IPCA. Destacamos, né, o pontual, pois não acreditamos que será esse o comportamento do índice no longo prazo, né? E o que mostra, né, pessoal, já fiz vídeo sobre isso, o histórico, né? Quase não se tem deflação no Brasil. Eles colocaram aqui uma tabela bem legal, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, sobre isso, né? Então não vai ficar sempre nessa questão de deflação aí, tá? Então a gestão faz os comentários aqui e fala para vocês. Destacamos, né, o pontual, pois não acreditamos que será esse o comportamento do índice no longo prazo. A expectativa é de que o período, né, deflacionário se estenda por mais um mês, além da variação de menos 0,68, né, em julho e de menos 36 em agosto. É possível observar num gráfico abaixo que historicamente o Brasil não é um país de inflação controlada, ainda que o IPCA tenha apresentado variação negativa, né, em meses pontuais, a inflação fechou acima do centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Então eles mostram aqui os últimos de 14 anos para cá, né, 2010 e com a projeção para 2023, eles mostram aqui o centro da meta da inflação e o IPCA anual, né? Então, muitos aqui, ó, devido aqui em 2021, os fundos pagaram bastante, né? Os fundos que tinham sua carteira, né, atrelada à IPCA, então fez com que eles entregavam bastante, né, pagando muito rendimento aí, e natural que esse rendimento aqui volte a cair e ficar no nível da inflação, né, do ano aqui 2022, vai subir mais um pouquinho aqui, né? Ainda falta alguns meses para terminar o ano, mas é natural, tá, gente? 2021 foi um ano muito atípico, né? Questão de inflação, muito por causa da pandemia, né? Então isso influenciou muito na questão dos rendimentos dos fundos de papel, tá? Então, para o pessoal, né, mais novo aí 2020 para cá, não se acostumar com aqueles rendimentos altos ali, 1,50, 1,80, 2,50, tá ok? Então, a tendência é ficar sempre na média daqui, ó, tá, pessoal? Entre 4 e 6%, tá? 7% ao ano aí. E esses valores
diferentes aqui, com mais extensões aqui, são movimentos atípicos, né? No caso aqui em 2020, 2021 foi a questão da pandemia e aqui em 2015 foi na questão lá daquela crise, né? Da Dilma 2, né? A questão da eleição lá e com o mandato dela lá com o impeachment lá, beleza? Aí os investimentos indexados ao IPCA têm o objetivo de proteger o investidor da alta dos preços, né, mantendo seu poder de compra. Aí, por repassar a inflação mensalmente, os rendimentos distribuídos podem pontualmente ser maiores ou menores de acordo com o comportamento mensal do índice. Foi o que eu expliquei para vocês aí, esse quesito de rendimento maior ou menor, tá? Diferentemente do último ano, em que o IPCA superou os 10%, vivenciamos atualmente um movimento, né, de desaceleração do índice, o que pode afugentar investidores, que observam somente os resultados no curto prazo. Isso pode gerar duas possíveis consequências. Eles falam as duas, né? De um lado, investidores podem deixar o dinheiro na mesa, sem uma análise adequada dos ciclos macroeconômicos e seus potenciais impactos no longo prazo, eles vendem suas cotas, né? Muitas vezes no prejuízo, por receio da redução dos rendimentos, né? O que pode ou não se refletir no acumulado. Aí, do outro lado, abre-se uma oportunidade para outros investidores adquirirem as cotas a preços descontados, potencializando os seus resultados. A pontualidade dos meses deflacionários fica evidente quando observamos o comportamento do IPCA mensal nos últimos anos, né? Então, eles mostram aqui de 2010 até 2022, eu tinha já mostrado isso em outro vídeo, não de 2010 para 2022, né, mas todo o histórico. E essa parte aqui que está em laranja foram os meses que tiveram deflação. Então, gente, é quase insignificante aqui, se você for pegar todo o histórico, que aqui somente teve aqui um mês aqui em 2017, 2 meses em 2018, um mês em 2019, 2020 aqui teve 2 meses por a questão da pandemia, né? E agora aqui em julho, a agosto, né, provavelmente setembro, por causa daquela questão da PEC, né, dos combustíveis, né, da energia elétrica, que fez com que caíssem, né, essa questão da inflação. Então, vamos falar aqui, né, um relatório, né, que tem explicando. Aí a razão da deflação foi artificial, ocasionada pelos cortes do ICMS decorrentes da lei complementar, né, sancionada em junho pelo presidente da República, né. A partir dessa decisão, alguns itens tiveram redução significativa, né, como os preços dos combustíveis, que caíram cerca de 14% somente em julho, e de alguns outros itens que têm peso significativo no IPCA, né? Em agosto, dos 9 grandes grupos analisados pelo índice, apenas dois tiveram redução nos preços. Os demais seguiram em alta, né? Dada a proporção do setor de transporte no IPCA, uma vez que houve queda expressiva nos preços dos combustíveis, fica nítido que o setor foi responsável por puxar todos os outros, provocando uma deflação, porém de uma forma mais suave do que em julho. E aqui ele mostra o gráfico, tá, gente? Isso aqui foi na questão dos transportes, né? E puxou aqui todos os outros itens aqui, ó, vestuário, despesas pessoais, artigos de residência, índice geral aqui, tá mostrando aqui este gráfico. E aqui eles falam, né, que é importante ressaltar que eventuais ajustes e alterações dos ciclos econômicos são completamente normais e esperados em qualquer economia. Por isso pode ser muito prejudicial analisar somente para os ajustes de curto prazo, né, para obter rendimentos relevantes. Considere sempre as perspectivas no longo prazo, né? Então eles falam aqui, né, a questão das expectativas do Boletim Focus, né, do IPCA acumulado para 2022, que seria algo em torno de 6%, para 2023 5%, estão abaixo do resultado de 2021, que foi 10,06%. Assim, se por um lado a tendência é de que os rendimentos diminuam quando comparado ao último ano, por outro, há também uma diminuição do risco da carteira, já que uma inflação na casa de 10%, como a que experimentamos, é insustentável para a economia como um todo e aumenta até mesmo a chance de inadimplência, né? Que é o principal risco de qualquer fundo de crédito imobiliário, né? Que é a questão da carteira de CRIs, tá, gente? Se tem lá um devedor que ele pagava lá 100 e com essa subida da inflação passou a pagar 150, ele fica mais apertado o seu orçamento, né? Isso pode ocasionar uma inadimplência, né? Então, também não é ruim ficar uma inflação muito alta aí por muito tempo. Aqui eles mostram, ó, dentro desse cenário, do ponto de vista de entrada e aumento de posição, entendemos que o fundo está em seu melhor momento. Então eles mostram dois principais momentos aqui do fundo, aquisições com muito ágio. Isso aqui mostra, tá, gente? Isso aqui mostra, tá, gente? Naquela época que a cota estava R$ 155,
que seu valor patrimonial era R$ 100 e o pessoal fez aquela loucura, né, de comprar a cota custando esse valor, um ágio de 55%, tá, gente? Uma loucura total quem comprou cota do Deva 11 aqui neste valor. E aqui seria a média do yield, né? O dividend yield aqui subiu muito pela questão lá do IGPM, tá? Muito do IGPM ali em 2020. Depois começou a cair, né? Porque o fundo fez aquela migração de IGPM para IPCA e também o IGPM caindo, né? Fez com que o yield caísse, né? Consequentemente, a cota acompanhando, né? O valor da cota no secundário acompanhando, pelos investidores vendendo muito, né? Por essa queda de rendimento. Então, o valor da cota ficou sempre oscilando ali entre 110, 100 reais em 110, e hoje ele está custando 97,76. Então, aquisições com muito ágil, como eu falei para vocês, e cenário favorável para aquisições, ou seja, uma cota que está descontada aí, segundo o gráfico, né, e o que a gente vê lá no mercado secundário. Então, gente, muito cuidado com fundo de papel, tá? Não compre fundos de papel com muito ágil, no máximo ali 5%, se vocês quiserem entrar muito no fundo, porque os fundos de papel sempre vão buscar o seu VP uma hora ou outra. Então, foi o que aconteceu aqui com o Deva e outros fundos de papel aí. É só vocês olharem o histórico, beleza? Aí eles falam, né, o cenário um aqui, ó, investidores dispostos a pagar até 56% de ágio, menos diversificação por operação, né, 30 CRIs, mais de 50% da carteira em somente uma região, maior risco de obras, né, apenas 46% da carteira com obras executadas acima de 80%, e maior risco de performance de vendas, né, apenas 61%, com a carteira vendida acima de 10, de 70, né, poderiam ter colocado aqui também GPM. Aqui eles já falam, né, que o valor, né, está sendo negociado em linha, né, com o valor patrimonial, que a carteira está com relação ao risco de retorno ajustada, já está com diversificação maior, né, com 55 CRIs, boa diversificação por região, né, menor risco de obras, enfim. Então, essa aqui foi a visão da gestão, né? Os resultados entregues pelo fundo atualmente estão muito mais em linha com o nível de risco da carteira, e essa coerência entre risco e retorno deve ser o ponto mais importante a ser considerado pelo investidor. Eles falam aqui também, né? A inflação está a caminho para um patamar um pouco mais neutro nos próximos anos, e isso não tende a trazer rendimentos exorbitantes ao fundo, né? Então foi aquilo que a gente falou de entre 4% e 6%, não vai pagar como se fosse uma inflação de a 10, tá? É importante comentar também que os ciclos econômicos alteram as expectativas em relação aos indexadores, mas também tornam os spreads de crédito mais adequados para cada perfil do ativo, ajustando aos poucos as remunerações a cada nível de emissor, né? Emissor high grade com remuneração high grade. Aí, em linha com a modelagem inicial do fundo, a taxa média ponderada da carteira de CRI se manteve em 10,35 mais inflação, contando com a duration baixa de 2,7 anos e ativos com robusta estrutura de garantias, né? O fundo encerrou o mês com 91,6% alocado em 55 CRIs, 7% alocados em cotas de outros fundos imobiliários e 1,4% permanece em caixa, né? E todas as operações do fundo encontram-se adimplentes e totalmente e na sua totalidade, né, com suas obrigações. Aqui mostra as aquisições, né, na carteira do fundo e aqui as vendas, né? Então, seria aqui esse movimento do fundo, né, que fez aí. Na questão da DRE, né, da demonstração de resultado do fundo, eu mostro para vocês, né? Lá em abril e maio a inflação passou de 1%. Isso fez com que o fundo recebesse muita correção monetária, né? Se você for olhar o histórico aqui, ó, 12,8 milhões em abril, 17,3 milhões em maio, já caiu para junho 9,8 milhões, julho 5,7 milhões e agora em agosto 5,2 milhões. Então, a tendência, se a inflação tiver menor ou com deflação, essa correção monetária ser menor também, tá, gente? Então, muito cuidado com isso aí. Aqui mostra o histórico, né, de resultado do fundo, né, desde o início. O fundo aqui, ó, em verde, né, o DEVA 11 está bem acima aqui do da performance, né? O CDI está aqui, laranja, amarelozinho e fix, e aqui o IBOV. Diversificação da carteira 91,6 CRI, 7% FIIs. É a única questão que eu bato na tecla, né? Questão de FII CRI, que esses FIIs, né? No caso do DEVA, para mim não faz sentido, né? Poderiam ter, né? Outros CRIs aí potencializando, né? O rendimento para o cotista.
que seriam esses, né? A questão da alocação tática deles, que é o LSPA 11, o DVFF, né? O FOF da Devan, o XBXO e o filoteamento, os dois da Recap aqui, né? O circuito de compras aqui, né? O Shop Varejo e loteamentos, né? Então, seriam essas posições que eu não gostaria de ver lá no Deva, né? Acho que é a única questão para mim que não faria sentido no Deva, né? Que a gestão poderia repensar depois, né? Quando conseguir vender, né? Não sei como é com quanto, né? De valor eles compraram o preço médio, né? Para poder vender com lucro. Então, esperar aí ver como é que sai, né? Então é isso, gente. Esse foi o relatório gerencial do DEVA 11. Muitas informações importantes com relação à deflação, né? A questão lá de não comprar com muito ágil, que eu expliquei para vocês, entender, né, os ciclos econômicos, entender porque ano passado foi pago muito rendimento, né? Em 2020 também, com a questão de GPM, entender também, né, que esse ano lá, os meses ali de fevereiro, março e abril, creio que sejam esses meses aí, pagaram tiveram uma inflação bastante alta, isso fez, né, com que o fundo também recebesse bastante rendimento, e agora com a queda, né, da inflação e com a deflação, né, faz com que o rendimento vá cair normalmente como os outros fundos, beleza? Então espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações. Deixe aí sua curtida, se inscreva no canal que vai me ajudar bastante, beleza? Valeu, gente, tchau, tchau e até o próximo vídeo.